quero agradecer a Deus pela sua vida e por esta oportunidade que temos de estarmos juntos neste programa, o programa Tempo de Restituição, programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem ministrada pelo nosso pastor titular, pastor Agostinho Basso, que fala um pouco sobre os valores do ser humano, da forma como Deus nos enxerga. Nós vivemos no mundo materialista, no mundo capitalista, e muitas vezes os nossos valores são distorcidos. Esta mensagem certamente vai edificar o teu coração e abençoar a tua vida. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Você está alegre, está feliz, diz amém. Amém. Antes de orar, deixa eu contar uma história para os irmãos. Estava ouvindo o Cid dizer aleluia, glorificar os irmãos, né? Tem uma igreja no interior, igreja tradicional. Tinha um irmão que trabalhava no sítio, simples, humilde, mas era um homem cheio do Espírito Santo. O pastor começava a pregar e disparava, gritava aleluia. Aquilo incomodava o pastor, né? Aí um dia o pastor chamou ele e disse: olha, irmão, se acalme, não precisa fazer tanto barulho. E convenceu ele a se calar naquele culto. Mas no outro culto ele esqueceu. E ele voltou a disparar, a gritar aleluia, aleluia. E foi 1, foi 2, 3, 4, 5 cultos. Até que um dia o pastor olhou para ele, viu que o sapato dele estava bem surradinho, chinelo de dedo, disse: vamos negociar, irmão. Você vem no culto e eu te dou um par de sapato novo, mas você não grita mais aleluia. Já ouviu essa história? Não? Até os mais velhos já ouviram, né? Aí começou o culto e o cidadão com o sapatinho novo, brilhando, mas não suportou. Chegou umas horas e gritou: eu perco o sapato, mas grito aleluia. Vamos negociar, irmão. Você perde o sapato, mas grite aleluia, tá bom? Bom, boa noite, paz seja convosco, né? Vamos falar sério. Quero cumprimentar os irmãos, a igreja, os irmãos do nosso programa Tempo de Restituição, que assiste para a internet. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Mas levante a sua mão agora, vamos orar a Deus. Então repete comigo esta oração. Primeira parte você repete comigo. Senhor Jesus. Não, fala mais alto. Vamos negociar aí. Fala mais alto. Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Eu estou aqui nesta noite para participar da ceia do Senhor. Quero louvar o teu nome, quero exaltar o teu nome, quero glorificar o teu nome. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a minha adoração. Humildemente eu te peço, Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, lava-me com o teu sangue. Eu quero nesta noite participar da ceia do Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo venha sobre a minha vida e venha limpar o meu interior, venha purificar a minha alma e venha abençoar a minha vida. Ó Deus, me abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, nós vamos meditar na tua palavra. Orienta-nos, dai-nos a revelação da tua palavra, dai-nos sabedoria, ensina-nos e esclarece, em nome de Jesus. Amém, amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva,
Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento. Amém. Fala conosco, Pai. Revela-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de assentar, com muito respeito, muito jeito, pergunta a teu irmão. Irmão, você deseja ir mais além na sua caminhada espiritual? Quem deseja ir mais além na sua caminhada espiritual? Aleluia. Queria pedir aos diáconos, diaconisas, quero pedir que o seguinte, irmãos, vocês procurem não andar, não conversar, que nós estamos na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, a não ser, em último caso, mesmo, né? Caso contrário, se mantenha no seu lugar, glorifique a Deus, dá glória a Deus, louvores a Deus, que a palavra de Deus diz, né? Procure andar na casa do Senhor quando entrares na casa de Deus, é assim? Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que a falar. Então, preste muita atenção. Meus amados irmãos, eu formo um quadro na minha mente quando eu leio essa passagem. Jesus assentado ali no templo. E uma grande fila de israelitas que vieram trazer as suas ofertas para a casa de Deus. Jesus assentado ali olhou aquela enorme fila. Pessoas ricas, pessoas mais ou menos, e cada um chegava no gasofilácio e entregava a sua oferta. Passou o primeiro, Jesus não se manifestou. Passou o segundo, também não. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E foi passando, um após o outro. Jesus olhava e não falava nada. Jesus olhava e não falava nada. E passou uma grande multidão, e Jesus assentado ali olhando, e logo depois estavam ali os seus discípulos também. E Jesus olhando. De repente, vem aquela senhora, Jesus viu pelo traje dela, pelo jeito dela, a maneira de ser dela, que era uma viúva. E eu não sei como, se Jesus foi ver no gasofilácio, se viu na mão dela, ela pegou 2 moedas, somente 2 moedas, que era todo o seu sustento. Ela não tinha mais nada, somente aquelas 2 moedas, que era o seu sustento. Ela pega as 2 moedas e ela coloca no gasofilácio. Jesus chamou seus discípulos imediatamente. Chamou aqueles 12 homens e disse, olha, vocês estão vendo esta fila, colocando ali as suas ofertas? Sim, mas olha, eles dão do que sobra, daquilo que não faz falta para eles, que eles não precisam daquilo, é isso que eles dão para a casa de Deus. Mas esta pobre viúva, ela deu todo o seu sustento. Amém? A oferta desta mulher, ela foi tão extraordinária, tão maravilhosa, ela mexeu com o coração do Senhor Jesus Cristo. Esta oferta moveu o coração de Jesus. Ele olhou para ele e viu que ela deu tudo o que ela tinha. Se ela saísse dali para comprar qualquer coisa, ela não tinha mais dinheiro para comprar. Todas as suas economias, todo o seu sustento, tudo o que ela tinha, ela pegou e ela deu ali no gasofilácio, ela deu para o trabalho de Deus, para a obra de Deus. Mexeu com o coração de Jesus, moveu o coração de Jesus, e Jesus chamou e contou a história, olha, aquele deu, aquela deu, este deu, aquele também, mas esta deu a maior oferta. Tudo que ela tinha, ela deu para o trabalho de Deus. Irmãos, por que ela deu esta oferta? Por quê? Ela podia dar uma moeda e podia guardar uma outra moeda. Ela podia apenas dar somente uma oferta. E embora guardar outra moeda para ela. Em primeiro lugar,
Primeiro, porque ela tinha fé. Ela confiava no poder de Deus. Ela sabia que o dono do ouro, o dono da prata, toda a riqueza está nas mãos de Deus. Ela deu pela fé e ela estava confiando que Deus ia cuidar dela. Deus ia prover o pão de cada dia para ela. Nada ia faltar para ela. Deus era poderoso para suprir todas as suas necessidades. Ela deu pela fé. E ela amava o trabalho de Deus, ela amava Deus e ela amava o Senhor. E mais um passo que ela deu é o seguinte: ela queria ir mais além. Sair do normal, sair da normalidade, dar apenas uma oferta. Ela queria caminhar mais além, ir mais adiante pela fé, confiando em Deus, sabendo que Deus ia cuidar dela, que um milagre ia acontecer na vida dela. Quem já leu toda a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse? Quem já leu, levante a mão. Quem já leu, levante a mão. Poxa, pouca gente, né? Pouca gente. Quem não leu toda a Bíblia ainda, levante a mão. Você está em falta, hein? Está em falta. É necessário ler a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse pelo menos uma vez por ano. Quando chega no dia 1º de janeiro, chega no capítulo 1 de Gênesis. Chega dia 31 de dezembro, você lê Apocalipse capítulo 24. Tá certo? Hã? Não? Onde é que termina o Apocalipse? Capítulo? Hã? Capítulo 22. Ler toda a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, alguns se destacam na Bíblia, né? Chamado os grandes heróis da fé. Alguns se destacam, alguns. Vamos citar 3 deles aqui. Abraão não foi um homem que se destacou na fé? Na caminhada espiritual, levante a mão. Gedeão não foi um homem que se destacou pela sua coragem, pela sua fé? Foi ou não foi? Se destacou na fé. No Novo Testamento, quem se destacou na fé? Nós olhamos Pedro, Tiago, João, Estevão. Eles se destacaram na sua caminhada. Mas a Bíblia, ali na carta aos Hebreus, ela dedica um capítulo todo para os grandes heróis da fé. O capítulo 11 aos Hebreus, quase todo o capítulo, ele faz questão de ressaltar os grandes heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Homens que se destacaram na jornada, se destacaram na caminhada. O nome está escrito no capítulo 11 aos Hebreus. E o seu nome, irmão, está escrito aonde? Vamos pegar 3 listas. Os heróis da fé, crentes normais e crentes não comprometidos. Onde está o seu nome? Quem está com o seu nome nos grandes heróis da fé, dá um aleluia. Você notou que é meio fraco, né? Quem é um crente normal, nem mais, nem menos, nem frio, nem quente, nem frio, mas é morno, é melhor não levantar nada, né? Deixa como está, né? E quem é aquele cristão que não tem compromisso nenhum? Vai na igreja por ir. Nós temos hoje uma nova categoria de evangélicos, que eles são evangélicos como uma religião, mas não são comprometidos com a obra de Deus. Tem ou não tem? Levante a mãozinha, hein? Tem os católicos não praticantes, tem os espíritas não praticantes, e tem os evangélicos não praticantes. Tem ou não tem? Levante a mãozinha. Diga assim, não é o meu caso, mas tem. Diga. Fala mais alto. Diga, não é o meu caso, mas tem. Aqueles que não são comprometidos com a obra de Deus. A viúva, ela não queria ser assim. Ela queria ir mais além. Ela queria fazer a diferença. Ela era uma heroína, era uma mulher desbravadora, era uma mulher corajosa, era uma mulher que não tinha medo. Ela confiava em Deus, ela creu no poder de Deus e ela queria ir mais além. Quem deseja ir mais além, assumir um compromisso com Deus, levante a mão. Mais alto, levante a mão. Você quer ser um herói da fé, quer ser uma heroína da fé, quer caminhar mais além, quer fazer a diferença, levante a mão bem alto. Aleluia. Então, irmãos, vamos ver um homem aqui que fez uma grande diferença na fé.
Quem lembra de Noé? Levante a mão. Gênesis, no capítulo 8, versículo 20 ao 22. Quem lembra de Noé? Noé passou mais ou menos 1 ano dentro da arca. Ele, a esposa, Sem, Cão, Jafé e as suas noras. 8 pessoas dentro da arca. Animais puros, animais impuros, aves puras, aves impuras. Passou Noé mais ou menos 1 ano dentro da arca. E ele esperava em Deus, e ele confiava em Deus, e ele tinha uma noção: ninguém mais está vivo na face da terra, a não ser eu, minha família e estes animais. Não existe mais nada vivo sobre a terra. Chega um dia, Deus diz: Noé, saia da arca, você, a tua família e os animais. Noé sai da arca, ele e a família olhou, a terra estava ainda molhada, não havia mais ninguém na face da terra, a não ser ele, a sua família e os animais. A primeira coisa de Noé quando ele sai da arca, o que ele poderia fazer? Muitas coisas Noé poderia fazer quando ele saiu da arca. Cair de joelhos, agradecer a Deus, louvar a Deus pela salvação dele, pela salvação da família dele, pela salvação dos seus filhos, das suas noras. Ele podia agradecer a Deus. Mas a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, ele procura algumas pedras e ele prepara um altar. E ele prepara aquele altar, e a primeira coisa, ele queria demonstrar a Deus gratidão, oferecer alguma coisa para Deus. Não é 1 ano na arca, sem trabalhar. Para que dinheiro? O que ele ia fazer com dinheiro no bolso? Dinheiro não serviria para nada, riqueza não adiantava nada. Então, ele sai da arca, o que ele podia oferecer a Deus? Prepara o altar, pega animais limpos e aves limpas, e oferece a Deus em sacrifício. Ele oferece a Deus, queima aqueles animais em oferta para Deus, oferecendo a Deus, como que dizendo: Senhor, eu te agradeço pelas tuas misericórdias. Milhares de pessoas, o Senhor olhou para mim, o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me chamou pelo nome, o Senhor me instruiu para construir uma arca, para preparar esta barca. Eu estou salvo, minha família está salva, estes animais estão salvos, meus familiares estão salvos. Ele oferece a Deus os animais, e aquela fumaça sobe, e Deus cheirou aquela fumaça. Deus sentiu aquele cheiro, Deus olhou para Noé, amém? Fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com ele, e Deus prometeu: nunca mais eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. O que é que provocou no coração de Deus o desejo de não mandar mais o dilúvio sobre a terra? Foi a oferta de Noé. Aquilo que ele ofereceu a Deus, os animais puros, as aves puras, que ele oferece para Deus. Deus cheira aquele cheiro agradável do sacrifício. Deus olha para Noé, se compadece de Noé, e Deus faz uma aliança com ele e diz: olha, nunca mais eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. A oferta de Noé moveu o coração de Deus, e Deus faz uma aliança com ele. Quando chove e passa aquela tempestade, tem vezes que você olha para os céus e você vê pombas voando. É isto? O que é que você vê? Hein? O que é que você vê? Fala mais alto, hein? O arco-íris, tipo uma aliança, né? Ele é redondo, várias cores, aparece aquele arco-íris. É a oferta de Noé que trouxe o arco-íris até nós. A aliança de Deus. O pacto que Deus fez com o homem. Eu chamo isto aqui a gratidão de Noé. O reconhecimento de Noé. Ele reconheceu que se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, ele também estaria destruído. A família também estaria destruída. Mas
Deus olhou para ele, orientou Noé, ele faz a arca, ele é salvo do dilúvio e ele oferece aquela oferta para Deus. Tem mais alguém que se destacou na Bíblia? Lembra de Abraão? Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, do 10 ao 12. Lembra Abraão? O grande patriarca Abraão, você lembra dele ou não? Levante a mão, você lembra? Abraão está no cume do Monte Moriá. Ali está o altar preparado, ele já tinha preparado o altar. Ele olha, vamos imaginar mais uma vez, será que não tem um cordeiro para morrer no lugar do meu filho Isaque? Ele olha para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e Deus pediu o filho dele. Abraão, eu quero o teu filho Isaque em sacrifício. Você imagina, você como pai, agora chamar o filho, Isaque, você vai morrer no altar. Qual é a reação do Isaque? Meu pai, eu vou morrer? E Abraão, imagino eu, não está escrito o que eu estou dizendo, imagino que ele amarrou as mãos de Isaque. Ele amarrou os pés do Isaque. Ele coloca o filho no altar. Era o único filho e o filho da promessa. Era o único filho dele. E Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E Isaque era o filho da promessa. Mas Deus pede ele em sacrifício. Abraão podia questionar com Deus, argumentar com Deus, mas Senhor, não foi o Senhor que prometeu? Não é o filho da promessa? Foi o Senhor que me deu? E agora o Senhor pede ele? Ele não questionou, ele não argumentou com Deus. Ele coloca o filho no altar e seja o que Deus quiser. Deus vai cuidar desse negócio. Deus vai cuidar dessa situação. Ele coloca o Isaque. E Deus capricha, né? Deus é caprichoso. Ele espera o Abraão pegar um instrumento de cortar chamado cutelo. Ele pega o cutelo, né? E quando ele olha para o Isaque, quando ele levanta o cutelo, que ele vai baixar aquele instrumento. Aí Deus viu que Abraão ia mesmo cortar a cabeça do Isaque e oferecer em sacrifício a Deus. Quando Deus olhou, imagino eu, quando Deus olhou para o coração de Abraão e viu que Abraão já via o filho ensanguentado e morto, ele já via o seu filho oferecido em sacrifício. Deus bradou dos céus: não, Abraão, não faças nada ao teu filho, porquanto agora eu sei que você temes a mim, e não me negaste o teu único filho. A oferta de Abraão moveu o coração de Deus. Amém. Abraão, aquilo de mais precioso que ele tinha, o que lhe custava mais caro, não tinha preço, era o filho. A casa não tinha casa, ele tinha tenda, né? Era mais fácil doar a tenda, doar a capa, não é? Doar um servo, doar uma serva, ouro, prata, era muito mais fácil. Mas Deus pediu aquilo que ele mais amava, testando Abraão para ser o pai da fé de todos nós que estamos aqui. Ele tinha que passar no teste para ser chamado o pai da fé. Ele deu aquilo de mais caro que ele tinha, de mais precioso que ele tinha, ele ofereceu para Deus e ele moveu o coração de Deus, ele chamou a atenção de Deus quando ele ofereceu a Deus. E Deus disse: não faças nada ao teu filho, porquanto agora eu sei que você temes a mim e não me negaste o teu filho. Irmãos, você sabe o que é gratidão? Levante a mão. Sabe o que é gratidão? Levante a mão. Você sabe o que é doar aquilo de mais caro que você tem? Você já experimentou fazer isso? Então vamos para o terceiro caso, Malaquias. Você sabe, irmão? Deixa eu ver. Irmão, você vai entregar o teu dízimo hoje?
Você vai entregar o teu dízimo hoje? Não, por quê? Você não é dizimista? Vai entregar outro dia. Quem vai entregar o dízimo hoje? Você? Então, Cleia, vem cá. A senhora vai entregar o dízimo hoje? Vai. Chega aqui. Então, sobe aqui. Olha essa sapata, Cleia, como está bonita aí, né? Hã? É calça ou é meia? É meia calça. Meia calça. É uma mulher bonita, não é? Levante a mão. Você não acha feia? Não acha bonita? Quem não acha, levante a mão. Mulher bonita, serva de Deus. O brilho de Jesus está nos seus olhos, Cleia. Ainda que ajuda com a maquiaginha, né? Cleia, quando você vai entregar o teu dízimo hoje, você vai entregar? Amém. Você vai lembrar de uma coisa. Quando se entrega o teu dízimo, você garante a janela dos céus aberta sobre a tua casa. Você sabia disso? Amém. Quem vai entregar o seu dízimo hoje? Você vai confirmar a janela dos céus aberta sobre você. Obrigado, Cleia. Desculpe da brincadeira, viu? Eu já tentei me libertar disso, não consigo. Quando você vai entregar o teu dízimo na casa de Deus, que você vai na frente para entregar o seu dízimo, você está dizendo para Deus, Senhor, é uma promessa, as janelas vão continuar abertas. Você crê nisto? Levante a mão. Malaquias capítulo 3, está escrito lá, né? 3:10 em diante está escrito. Promessas de Deus. Eu abrirei a janela dos céus. Maravilha. Eu repreenderei os devoradores. O vosso fruto, o seu trabalho não é em vão. Amém? E diz mais, todas as nações vos chamarão bem-aventurados e terra deleitosa. E haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Isto está acontecendo na tua vida, no teu lar, levante a mão. Levante a mão. Você tem a janela dos céus aberta sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, levante a mão, bem alto. E você olha para os devoradores, imigrador, cortador, pedrador, e assim por diante, você olha e diz, na minha casa não. No meu trabalho não, nos meus negócios não é promessa. Vocês estão amarrados e repreendidos e não vai tocar naquilo que Deus me deu. Amém, aleluia.